A paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 3 do primeiro trimestre do ano de 2021, que tem por título o batismo no Espírito Santo. O texto áureo que está em Atos 1, versículo 5, nos diz: porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. A verdade prática, ser batizado no Espírito Santo é uma experiência espiritual perfeitamente distinta da nossa conversão. E para nós, essa é uma verdade apresentada nas Escrituras Sagradas. A leitura bíblica em classe, que está em Atos 2, versículo de 1 ao 13, nos diz: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando os judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo dos céus. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na sua própria língua em que somos nascidos? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judeia e Capadócia, e Ponto e Ásia, e Frígia, Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilharam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isso dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. E todos foram batizados no Espírito Santo. Falaram novas línguas. O batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta da salvação. Ele reflete a busca por uma aproximação mais pessoal do crente com Deus. Por isso, e de modo geral, o movimento pentecostal tem a vocação de fazer oposição contra uma formalidade intelectual da vida cristã. A maravilhosa experiência do Espírito capacita o crente a ser eficaz no testemunho do Evangelho ao mundo, e não por refinamento formal e intelectual, embora este possa ter um importante papel desde que esteja sobre o domínio do Espírito Santo. Quando a palavra de Deus é proclamada sob o poder do Espírito, sua veracidade é confirmada. Assim é o Espírito que confirma a palavra santa de Deus, não o formalismo intelectual e os padrões humanos de convencimento. Portanto,
Portanto, é preciso desejar essa experiência, comunicá-la e estimulá-la. O pentecostalismo é uma reação contra uma estrutura formal e exageradamente intelectualizada do comportamento cristão. Estudar as escrituras não precisa ter sinônimo de formalismo. O propósito fundamental do batizar no Espírito Santo é a busca de uma aproximação de um Deus pessoal e um Deus real, um Deus que existe. O Novo Testamento nos ensina que a salvação é uma coisa e o batismo no Espírito é outra. São duas bênçãos espirituais distintas concedidas por Deus em Cristo. João anuncia que Jesus é o que batiza no Espírito Santo. Mateus 3:11. Marcos 1:8, Lucas 3:16, João 1:33. Nesse sentido, ser batizado no Espírito Santo é identificado como receber o poder do alto e a promessa de meu Pai. Lucas 24:49. Os discípulos deveriam esperar o seu cumprimento em Jerusalém, como está em Atos 1, versículo 4 e 5. Não há dúvida de que a descida do Espírito no dia de Pentecoste é uma referência a esse batismo. Chegamos a essa conclusão também pela explicação do apóstolo Pedro aos demais apóstolos, como está em Atos 11, versículo 15 e 16. Isso reforma a ideia de que cheios do Espírito Santo, no presente contexto, se refere a ser batizado no Espírito Santo. Mas em outras partes do Novo Testamento, indica uma vida na plenitude e no fervor do Espírito. Atos 4, versículo 8, 31, 7:55, 13:52 e em Efésios 5, versículo 18. Duas bênçãos distintas. Quem nasceu de novo tem o Espírito Santo. João 3, versículos 5 ao 8. Essa verdade é ensinada com clareza no Novo Testamento. O Espírito habita em todos os crentes em Jesus, sejam eles pentecostais ou não, como está em 1 Coríntios 3:16 e 6:19. Quem não tem o Espírito não é cristão. Romanos 8:9. Sabemos que a experiência de ser batizado no Espírito Santo é distinta da experiência da conversão, porque os discípulos já tinham a vida eterna, o Espírito mesmo antes do dia de Pentecostes, como está em Lucas 10:20, João 20:22. Todos os presentes no cenáculo, por ocasião da descida do Espírito, eram crentes. E isso confirma a nossa doutrina pentecostal de que a bênção de ser batizado no Espírito Santo é distinta da conversão, como está em Atos 8:12 ao 17, 9:17, 19, versículo 2 ao 6. Ser batizado no Espírito Santo inicia o crente no serviço e não na salvação. Isso significa ser revestido do poder do alto e diz respeito à capacitação dos crentes em Jesus para a expansão do Evangelho e a edificação espiritual, como está em Lucas 24:49. Trata-se de uma experiência que ocorre após ou junto à regeneração. Atos 9:17, 10, 44 ao 48. Todas as promessas sobre o batismo no Espírito Santo se cumprem integralmente e no derramamento do Pentecoste
e continua até a nossa atualidade. Cremos e ensinamos que tal experiência Deus disponibilizou para todos os crentes, homens e mulheres, jovens, idosos, escravos e livres. Atos 2:18. Em todos os lugares, em todas as épocas. O Espírito Santo continua batizando os crentes, como está em Atos 2:38, 39. O batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder que diz respeito à capacitação do crente para pregar o Evangelho e edificar a igreja. Considerando que ser batizado no Espírito Santo não é salvação, e ambas as experiências são coisas distintas, como verdade pentecostal fundamentada de maneira robusta no Novo Testamento. Então é necessário saber qual o propósito desse batismo. A finalidade, o propósito central é a capacitação do Espírito para o serviço divino, como o poder para uma vida santa a serviço e serviço eficaz. A pureza ou a santificação simbolizada pelas línguas de fogo. Mateus 3:11. O revestimento pleno do poder de Deus. Todos foram cheios do Espírito Santo. A proclamação ou testemunho de Cristo, Atos 1:8, concedido de várias formas pelo Espírito, segundo o Espírito Santo lhe concedia que falassem. É do conhecimento da maioria que a ideia do termo batismo é imersão. Ser batizado significa ser mergulhado. As expressões como derramar o Espírito sobre os irmãos e as irmãs ou serem cheios do Espírito para se referir ao batismo no Espírito Santo podem lançar luz sobre o propósito dessa promessa. Pois ser imerso significa capacitação. Pois é, isto é, revelação dos mistérios de Deus, como está em Efésios 3:5. Poder para testemunhar de Jesus, Atos 1:8. Profetizar, Atos 11:18. Realizar milagres, Romanos 15:19. O Espírito Santo veio no dia de Pentecostes, porque os discípulos precisavam que a sua mensagem fosse revestida de poder para salvar os pecadores. Lucas 24, versículo 47 ao 49 e Atos 1, versículo 8. Como receber esse batismo? É o Senhor Jesus que batiza. Mateus 3,16, Marcos 1,8, Lucas 3,16, João 1,33. Todos os crentes devem buscar essa promessa para edificação e crescimento espiritual. Não existem regras rígidas no Novo Testamento para recebê-lo, pois Deus atende a casos individuais de modos diferentes, mas é necessário arrependimento sincero. Fé nas promessas do batismo no Espírito, oração e ter paciência, como está Atos 2, 38, 39, Lucas 11, 9 ao 13. Nem todos os crentes em Jesus são batizados no Espírito Santo, apesar de a promessa divina ser para todas as pessoas que se convertem ao Senhor Jesus em todos os lugares e em todas as épocas. Mas todas elas têm o Espírito Santo, como está em Romanos 5:5.
As outras línguas são ininteligíveis e evidencia externa, física, inicialmente o batismo no Espírito Santo. Mas não é só isso. Note que a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus acrescenta, mas somente a evidência inicial, pois a evidência contínua da presença especial do Espírito como fruto do Espírito. Gálatas 5:22. E a manifestação dos dons. 1 Coríntios 14:1. Sua fonte é o próprio Espírito Santo. Em línguas, os discípulos falavam das grandezas de Deus. E na casa de Cornélio, todos os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus, como está em Atos 10, versículo 46. A função das línguas, elas sinalizam a presença do Espírito Santo. O dom de línguas, pelo que se vê nos capítulos 12 a 14 de 1 Coríntios, está associado à oração pessoal. 1 Coríntios 14, 13 ao 23. As línguas em Atos indicam o recebimento do poder profético. 2, 4, 17, 19, 6. As línguas nas cartas paulinas são também importantes, pois o apóstolo as descreve como línguas de espírito, por meio das quais conversamos com Deus em mistério. Por meio delas oramos em espírito e louvamos a Deus. 1 Coríntios 14, 16, 17. Esse dom, sem dúvida, é muito útil para a oração, as devoções pessoais e o desenvolvimento da nossa sensibilidade ao Espírito, como está em 1 Coríntios 14, 2. Foram as línguas que sinalizaram o batismo de Cornélio, Atos 10, 47. Que sinal tangível levou Simão Samaritano a desejar esse dom? Atos 8, 18. A promessa de ser batizado no Espírito Santo é para toda a igreja, para todos os crentes. Isso engloba todos os cristãos em todos os lugares e em todas as eras. Atos 2, 16, 21. De modo que as línguas são inseparáveis do Espírito Santo. De modo que as línguas são inseparáveis do batismo no Espírito Santo. Dos 3 sinais sobrenaturais manifestos no dia de Pentecoste com a descida do Espírito Santo, somente o falar em outras línguas veio para ficar. Ele se repete, Atos 10, 44 a 47. Mas os outros 2, um som como de um vento veemente e impetuoso, e línguas repartidas como que de fogo, ocorreram uma só vez, e eles não se repetem nunca mais. O batismo no Espírito Santo é para todas as pessoas, e sua evidência são as línguas estranhas. Chegamos à conclusão da lição de hoje. O que todo o povo pentecostal precisa saber sobre o tema dessa lição? Precisamos saber que ser batizado no Espírito Santo é uma experiência distinta da conversão e que capacita o cristão para testemunhar de Jesus e ter uma vida cristã abundante e vitoriosa. Que essa manifestação do Espírito é atual e concedida a quem a buscar com fé, obediência, humildade e persistência, cujo sinal físico visível inicial do recebimento do batismo é o falar
em língua estranha. Que o Senhor possa continuar abençoando sua vida, abençoando sua família. Que nós possamos continuar buscando ao Senhor, servindo ao Senhor. E você que me ouve, que ainda não foi batizado com o Espírito Santo e tem desejo de ser batizado, continue orando, continue perseverando, que sua bênção vai chegar e pode ser ainda hoje que Deus te batiza com o Espírito Santo e você seja cheio do Espírito Santo. Que possa continuar pregando o Evangelho, que possa continuar fazendo a obra fielmente, porque Deus tem grandes promessas a todos os servos fiéis. Continuemos firmes na presença do Senhor. Que Deus possa abençoar.